Então, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Elane, eu sou endocrinologista. Fico muito feliz em estar podendo falar sobre tireoide. A tireoide, na realidade, é uma das minhas linhas de pesquisa que eu pude desenvolver no mestrado. Então, a partir desse momento, ficou muito agradável falar sobre o tema. E eu tenho uma oportunidade muito grande de falar sobre a tireoide ao vivenciar na minha prática diária, porque eu trabalho junto a um laboratório de análises clínicas, eu sou a diretora médica do Lab Pasteur. Então, a prática de quem está à frente de um laboratório acaba tornando você muito próximo, diante de circunstâncias que levam à necessidade de discutir sobre a função tireoidiana. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque é um tema tão comum quanto menos a gente até imagina, né? Durante muito tempo, os problemas de saúde pública que faziam as discussões até nos momentos familiares era diabetes e pressão alta. Não que eles deixaram de ser problemas de saúde pública, mas que na realidade hoje o conhecimento sobre outras doenças fazem as pessoas terem um conhecimento dividido entre os leigos, né, que gera muitas dúvidas, né, muitas discussões, muitas sugestões, por vezes bastante inusitadas. Então, o terreno da tireoide é um terreno que gera muitas discussões. E o objetivo da nossa apresentação, do nosso bate-papo, na realidade, eu falo em bate-papo porque eu gostaria muito de que vocês me fizessem perguntas, aproveitassem a oportunidade para tirar dúvidas. E é muito oportuno esse encontro. Eu compartilho com vocês esse primeiro slide que eu mesmo fotografei, eu gosto muito. Eu bati essa foto numa banca de revista, era uma sexta-feira à tarde, e eu tenho o hábito de ir nessa pracinha que tem essa banca, levar minhas meninas para ver uns gibis. E lá estava eu e a pessoa da banca disse, ele sabe que eu sou médica, e disse, olha, doutora, tem uma revista muito boa aqui, que ela fala sobre tireoide. Era bom a senhora ver, porque ele ensina umas receitas para tireoide. Então, naquele primeiro momento, eu tomei um susto, né? Mas depois que eu vi a revista, eu vi que ela era realmente verdadeira. Então, está até na banca de revista falar sobre tireoide. Então, se a banca de revista vende a notícia, nós médicos, nós do grupo da saúde, né, enfermeiro, que compõem o grupo da atenção primária, temos que ter um conhecimento bem diferenciado, senão vamos ficar à mercê dessa literatura leiga, né, que diz aqui, como tem nessa revista, 29 receitas pró-tireoide. Aumentou seu peso? Descubra os sinais que podem estar interferindo. Então, a gente vive um momento onde, na dúvida, é tireoide. Eu costumo brincar, né? Então, você investiga, não descobriu nada, deve ser tireoide. E a pobre da tireoide, ela está ocupando um espaço que ela nem devia. E isso é muito ruim, porque quando se avalia tireoide, se nós não soubermos avaliar adequadamente, nós vamos estar mais prejudicando do que, na realidade, beneficiando nossos pacientes. Então, toda vida que um paciente chega à sua frente, que você opta por avaliar a tireoide dele, ou ele lhe pede para avaliar a tireoide dele, nós, enquanto profissionais de saúde, temos que ter pé no chão em saber o que precisamos pedir para esse paciente. E esse é o meu único objetivo que me faz estar aqui. Era tentar terminar a nossa conversa e fazer com que vocês concordassem comigo, que é com que a literatura preconiza, de que avaliar a tireoide, ela é simples. É um momento simples, onde nós não precisamos estar pedindo inúmeros exames que não sabemos sequer interpretar muitas vezes, e nem muito menos ultrassom de tireoide para todas essas pessoas, por vários motivos que vamos conversar aqui. Então, volto a fazer a pergunta, será que a tireoide é um problema de saúde pública? Não, ela não é um problema, mas nós a tornamos um problema de saúde pública. A partir do momento que não focamos no diabetes, na hipertensão, a partir do momento que pedimos ultrassom de tireoide de forma indiscriminada, a partir do momento que pedimos TSH, T4 livre, T4 total, T3 livre, T3 total, anti-TPO, quando pedimos todo o menu de exame tireoidiano para avaliar um paciente que sequer achamos que tem achados clínicos relacionados à doença, nós estamos contribuindo para tornar a tireoide um problema de saúde pública, quiçá de saúde mental. Por que eu digo de saúde mental? Porque nem todo paciente ele é preparado para ele entender que ele tem um nódulo de tireoide, mas que esse nódulo não é um câncer.
Nem todo paciente é preparado para concordar comigo e explicar para ele que aquele nódulo que eu descobri é um nódulo benigno, que ele não vai morrer daquele nódulo, que ele precisa se preocupar com o colesterol dele, com diabetes. Então, esses pacientes criam um transtorno de ansiedade que está levando eles ao psiquiatra, que está levando eles a desistirem do tratamento das doenças que teriam maior impacto na sobrevida dele. Então, será que estamos fazendo corretamente o screening da função tireoidiana? Tá? O que eu devo solicitar? O paciente chegou lá no meu consultório: oi, doutora, boa tarde, eu vim aqui porque a minha vizinha está com câncer de tireoide. E aí eu estou pagando aqui no meu pescoço e está entalando, arranhando. Eu queria saber como está a minha tireoide. E o que eu vou fazer para esse paciente, né? Eu vou pedir o TSH? Eu vou pedir o TSH, o T4 livre, o T3, os anticorpos, anti-TPO, antitiroglobulina. Vou pedir tiroglobulina. E quando esse exame chegar, qual é o valor de referência, né? E eu peço ultrassom de tireoide para todos esses pacientes. Quando é que eu devo pedir? É no retorno? Eu nunca pedi, eu sempre pedi. É um exame de rastreamento, né? A ultrassom de tireoide é um exame de screening. Então, essa era a discussão que eu queria dividir com vocês. Cada vez vai ser mais comum esse paciente procurar, tanto na minha atenção como atenção terciária, quanto a de vocês na atenção primária ou atenção secundária. E nós temos que estar preparados para acolher esse paciente e não prejudicá-los mais do que beneficiá-los. Alguns exemplos de distúrbios de secreção tireoidiana, eles são muito gritantes, eles são muito notórios, e a gente não pode ficar esperando que só vai encontrar assim. Nem sempre a gente vai estar encontrando essa senhorinha aqui, com essa face infiltrada, mixedematosa, essa outra da mesma forma. Nem sempre eu vou estar encontrando um bócio volumoso que salte aos nossos olhos, ou um olho com esse oftalmo de Graves. Essas não são as manifestações mais comuns da tireoide, tá? A maioria dos pacientes que chegam até ao nosso consultório, eles não têm nenhuma manifestação física, né, e nem clínica. Então, ou são pacientes que desejam mesmo um rastreamento, porque ouviu falar na tireoide, ou são pacientes que já leram um pouco da literatura leiga ou da literatura mesmo convencional e já começam a linkar que eles já escutaram, que quem tem tireoide, às vezes o cabelo cai mais, às vezes a unha fica mais fragilizada, não consegue emagrecer. Hoje em dia todo mundo vive uma luta contra o peso e não é incomum o paciente que luta contra o peso, depois que ele conclui todo o ciclo que ele acredita que foi o suficiente, ele tenta buscar a tireoide como sendo a responsável por aquela dificuldade no sucesso da perda de peso. Então, nós temos que ter essa noção que não são esses pacientes que vão estar no nosso consultório, vão ser os pacientes que não vão ter nenhum achado ao exame físico ou ao exame clínico, tá? E para a gente falar de tireoide, é muito importante relembrar o mínimo de fisiologia da tireoide. Então, o hipotálamo ele libera o TRH, que é o hormônio que vai estimular a hipófise a liberar o TSH. Esse TSH vai atuar na tireoide e vai fazer com que a tireoide secrete os hormônios T4 e T3, que uma vez liberados na periferia e destituídos da proteína que os carrega, eles ficam na forma livre e vão fazer a sua ação na célula. Então, é essa atuação celular, depois da conversão de T4 em T3, que vai fazer o hormônio tireoidiano exercer suas funções a nível do corpo, né, a nível da fisiologia. E aí os pacientes estão certos, porque eles perguntam: doutora, se eu tiver com fadiga, se eu tiver com mudança do meu padrão de sono, se eu tiver com indisposição, vontade de chorar, unhas enfraquecidas, isso tem relação com o hormônio de tireoide? Isso pode ter relação mesmo com o hormônio de tireoide, porque o hormônio tireoidiano ele atua de uma forma difusa em nosso organismo a nível celular. E com essa atuação celular, existe um feedback retroativo a nível hipotalâmico e hipofisário que, quando eu estou com baixos níveis de hormônios tireoidianos nas minhas células, a nível de circulação, esse baixo nível ele é sinalizado centralmente. Para quê? Para que a hipófise ela tome uma atitude, ela libere o TSH para que estimule cada vez mais a tireoide. Então,
mínimas concentrações nesse hormônio periférico vão gerar feedbacks para liberar logo o TSH. Então, vocês vão ver muitos pacientes que vão ter o TSH um pouco alterado, mas com hormônio T4, T3 normais, principalmente o T4, que é o parâmetro que a gente utiliza, já que ele vai ser convertido posteriormente. Então, é muito importante entender que aquele feedback deixou meu hormônio normal. Então, eu estaria diante do que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico, que é o paciente que tem o TSH elevado, mas tem ainda o hormônio T4 normal. Então, esse T4 normal vai exercer as funções que esse indivíduo precisa. Claro que existem evidências que particularidades de alguns pacientes, como se o paciente tem dislipidemia, se o paciente tem depressão. Então, se a paciente está em idade fértil, é sabido que mesmo com T4 normal, níveis de TSH elevados deveriam ser tratados, porque eles melhoram o desfecho nesses 3 grupos de pacientes. Pacientes com dislipidemia, paciente com depressão e mulheres em idade fértil ou gestante. Não contemplando esses 3 grupos de pacientes, é muito contraditório o benefício de se tratar um TSH elevado e um T4 livre normal, que seria o hipotireoidismo subclínico. Então, é muito importante essa discussão. Aí você diz assim, doutora, mas às vezes a gente pega um paciente com TSH de 6. E eu vou mostrar para vocês que o valor de referência do TSH, eu não tenho um valor exato para o estado do Ceará. Eu até fiz o meu mestrado, o valor de referência para pacientes saudáveis entre 18 e 60 anos. Na amostra de Fortaleza, eu vi mais de 400 pessoas. E o meu valor de referência do TSH, ele ficou numa média de 1,7, que seria a média do valor da população, e ele foi até 4,6 como valor máximo, que é mais ou menos o que está nos kits dos laboratórios que a gente coloca em bula. Então, toda vida que eu pegar um paciente, digamos que a paciente é uma mulher de 30 anos e ela está com TSH de 5,6. Então, ela estaria fora do valor de referência. E aí vem as perguntas. Até quando eu devo tratá-la? Se a gente lembrar dos 3 grupos que eu acabei de falar, ela precisava ser tratada, porque ela é uma mulher no grupo da idade fértil. E os estudos mostram que o TSH, na mulher em idade fértil e na gestante, deveria estar abaixo de 2,5. Tá? Digamos que essa mesma pessoa do TSH 5,6, ela seja um homem de 45 anos. Esse homem não tem dislipidemia, esse homem não tem depressão, ele é um homem, então ele não está em idade fértil para gestar, né? Na realidade, ele pode... O homem, na realidade, ele tem uma idade fértil, porque os espermatozoides dele são importantes, mas não tem a mesma inferência da manutenção da gestação, tá? Porque os anticorpos positivos, como a disfunção tireoidiana, são até causas de parto prematuro, de perda gravídica, e o homem já não teria essa inferência. Na realidade, se eu tenho um homem que não tem nenhuma queixa, eu posso não tratar. As minhas evidências não são suficientes. No entanto, se um paciente chega para você e diz, ele é um homem, doutor, eu vim, meu TSH está 5,6, eu estou muito cansado, não consigo trabalhar, eu não tenho ânimo para fazer nada, está lá na literatura que você pode tratar esse paciente. Tá? Então, esses pacientes que são poliqueixosos, mesmo no hipotireoidismo subclínico, você pode tratar. E muitas vezes eles melhoram, na minha percepção, bem mais por um efeito placebo do tratamento do que por um efeito da droga. Por quê? A gente usa doses muito baixas, né? Uma reposição muito baixa. Então, é muito importante isso, e mais importante do que discutir tratamento, vocês vão ter aulas ao longo dessa semana, em comemoração à Semana da Tireoide. Nós estaremos aqui falando sobre hipertireoidismo, nódulo, gestante, mas muito mais importante do que isso é falar sobre o laboratório que eu vou conversar aqui com vocês. Que quando eu pego em algum momento a alteração nessa cascata aqui, essa alteração, se eu pedir um TSH-LD alterado, a conduta não é tratar, a conduta é repetir. Então, essa é a minha segunda mensagem desse momento. Tem uma pergunta aqui do Ernesto Rafael Sanches. Pediu comentários, valores de referência no tema onde há positivo, por favor, perdi o comentário, né?
Eu vou repetir para vocês sobre o valor de referência. Não temos estudo populacional definido para cada região, nem para o Brasil como um todo, né? Então, nós botamos em nossos valores de referência dados dos nossos kits de exames laboratoriais. Os dados destes kits, em geral, deixam o valor de referência de 0,5 até 4,5, variando de kit a kit. Na realidade, alguns 0,7 até 4,6, depende do kit usado. Então, já que não temos estudos populacionais, nós utilizamos os valores dos kits e conhecimentos advindos da literatura. Tá? Vou dar outro exemplo. Existem estudos tireoidianos em idosos, onde se mostra que com o avançar da faixa etária, há um aumento fisiológico do TSH. Então, sabe-se que os pacientes acima de 70, 80 anos, fisiologicamente eles aumentam o TSH. Então, um TSH de até 6,3, 6,8 num paciente de 80 anos, é uma adaptação fisiológica dele. E não necessariamente a gente precisa tratar. E se tratarmos este paciente, podemos estar levando a uma iatrogenia diante dessa conduta, né? É uma adaptação fisiológica. Então, o TSH ele vai depender da idade, ele vai depender do kit, ele vai depender do contexto clínico, ele vai depender se você adotou a premissa de repetir o exame antes de tratar. Então, é um conjunto de fatores, né? A Analice pergunta quais os sistemas podem ser afetados pelos problemas tireoidianos. Na realidade, o hormônio tireoidiano, ele atua em todos os sistemas, né? Então, atua em nível cardiovascular. Então, se eu tenho um hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide, eu posso ter taquicardia. Se eu tenho um hipotireoidismo, que é a falta do hormônio, eu posso ter bradicardia. Se eu tenho excesso do hormônio tireoidiano, que é o hiper, que eu acelero o trânsito intestinal, eu posso ter diarreia. Se eu tiver na falta, eu posso ter constipação. Como eles são tróficos para as células, eu posso ter mudança dos fâneros, cabelos e unhas nas duas entidades. Pode cair cabelo, pode ter distrofia de unha. Como o hormônio tireoidiano leva a um estado hiperadrenérgico, o excesso pode tornar a pele quente. A falta pode deixar a pele infiltrada, que é aquela face infiltrada daquela senhora que eu mostrei em um dos primeiros slides. Pode haver mudança do ciclo menstrual, com excesso do fluxo menstrual ou falta da menstruação. Então, ele está em todas as esferas. A gente não espera uma alteração única, tá? Em todas as esferas. Ah, pode mudar a esfera sexual? Consequentemente, sim, porque se muda o humor, você pode ter uma mudança da esfera sexual também, tá? Então, vamos continuar. Podem ir perguntando que eu estou vendo aqui vocês do lado. Eu trago uns casos da minha vivência da prática, porque eu sou uma médica especialista, mas atendo na atenção secundária e na atenção terciária. Então, olha como é interessante. Uma paciente de 30 anos chegou para mim, essa letra é minha, tá, gente? A queixa dela era, doutora, eu vim porque eu tenho tireoide alterada. Olha como é interessante. A gente está no nível onde o paciente chega dizendo que tem tireoide alterada, né? Então, eu disse, o que é tireoide alterada? Que eu gosto de ser provocativa para ver até onde vai o conhecimento, até para eu mesmo ir aprendendo, né? Eu aprendo muito com os meus pacientes. Então, doutora, a médica do posto disse que eu tinha tireoide alterada. Tá bom. E você trouxe seu exame? Ah, não trouxe meu exame, eu perdi meu exame. É isso aí, tá bom. Veio com tanta firmeza que tem a tireoide alterada, esquece o exame, né? Tudo bem. E o que é que a senhora sente? Não, eu sinto sonolência. Acho que ela leu a revista lá daquela banca que eu mostrei para vocês. Meus cabelos caem, não tenho disposição. Quando o paciente conta sintoma demais, ele estudou. Né? Ele estudou, nem que seja com o vizinho. Aí eu... Por uns tempos, antes eu revidava muito. Hoje eu acolho e eu vou fazer o que naquela hora ele já criou toda aquela história. Para ele tem tireoide alterada. Como o exame físico eu examino, não detecto nada e não adianta eu argumentar com palavras, e como a paciente tem idade fértil, ela precisa mesmo dosar a função tiroidiana, eu vou avaliar ela com TSH. Única e somente com TSH. E aí eu pedi o TSH e vocês vão ver que o TSH deu 2,06. Um TSH totalmente normal. Então,
Então, essa paciente tem a função tiroidiana normal. E quem me pediu o valor de referência, ó, por exemplo, esse laboratório aqui, ele usa o valor de referência até 4,5 na gravidez, ele vai botando aqui com relação à faixa etária do adulto até 4,2, então depende de cada kit que é utilizado. Isso é importante para vocês verem que a gente não pode ficar só no que o paciente acha. Nós que temos que fazer a avaliação dele. E vocês viram que eu pedi só o TSH. Essa outra paciente de 10 filhos, ela chegou, me chamou muita atenção que ela tinha 10 filhos, e ela veio para mim porque ela disse que estava com hiperfluxo menstrual. E por ela estar com hiperfluxo menstrual, ela decidiu ir ao endocrinologista. E o endocrinologista, que não foi eu, foi um outro médico, tinha pedido uma função tiroidiana dela, mas ela não pôde retornar para o colega, ela acabou voltando para mim. E quando eu vi os exames que o colega tinha pedido, ela tinha realmente uma anemia importante, uma hemoglobina de 10,4 e o TSH maior que 150, com perfil lipídico muito ruim. Então, quando eu examinei, ela tinha uma rouquidão, uma voz muito arrastada, muito lenta, uma pele muito seca. Então, era a típica paciente do hipotireoidismo. E é muito interessante eu compartilhar isso com vocês, porque a gente está diante de uma pessoa com TSH maior que 150, que veio andando para o meu consultório, que me contou a história toda dela e que está viva. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o conhecimento às vezes não é tão universal e alguns colegas dizem, esse exame está errado, isso é incompatível com a vida. Se ela tivesse um TSH maior que 150, ela nem vinha andando. E não é assim, gente, porque o TSH ele é um estímulo à tireoide. Então, se a tireoide consegue produzir o hormônio, aquele hormônio vai fazer a ação que ele tem que fazer e leva a paciente andando lá para o nosso consultório. Então, nesse caso, eu preciso repetir esse exame antes de tratar? Esse eu não preciso, porque a clínica é soberana. Eu tenho uma paciente com todos os indícios de hipotireoidismo, que tem um TSH alto, que tem um perfil lipídico ruim. Isso é muito importante, porque toda vida que eu tenho um TSH alterado, eu reduzo o clearance de LDL lá nos hepatócitos. Então, eu aumento o LDL, eu altero o metabolismo dos quilomicros, então, aumento o triglicerídeo. Então, tudo está encaixando nessa paciente, até a anemia, porque ela tem hiperfluxo menstrual. Então, eu iniciei o tratamento dela e a gente pode, sim, se conduzir assim. Doutora, eu preciso mandar para o endocrinologista? Claro que não. Essa é uma conduta de atenção primária. A gente tem um paciente com hipotireoidismo, vamos repor levotiroxina para ela e esse paciente vai ser acompanhado pela própria atenção primária. Não há necessidade de ser encaminhado para o endocrinologista. Gente, isso é muito importante que eu estou dizendo. Eu sou endocrinologista e estou pedindo para a atenção primária conduzir hipoprimário. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ter acesso a todos esses pacientes, tá? É uma condição da atenção primária. Vocês estão plenamente capacitados para seguir esses pacientes. Se tiver dúvida, marca teleconsultoria com a gente compartilha literatura, o tratamento é simples, praticamente isento de efeito colateral, o segmento é simples. Então, a atenção primária tem que ser responsável pelo acompanhamento do hipotireoidismo junto conosco, se for possível, né, na atenção terciária. Vocês têm hábito de conduzir hipotireoidismo aí? Alguém que está no chat aqui, são todos médicos? Tem alguém que é do grupo da enfermagem? Esse outro caso, para mostrar para vocês, um paciente com TSH de 69, que eu tratei, e 6 semanas depois eu repito o exame, entre 6 e 8 semanas, Silvana é médica, joia. E você vê que após 2 meses, o TSH não está totalmente normal, mas o T4 livre já está. Então, eu estou no caminho, aquele meu tratamento está funcionando. Só que como já faz 2 meses, ele ainda não está totalmente normal, isso me dá subsídios para eu fazer um reajuste de dose, tá? Então, isso pode ser feito plenamente na atenção primária. Esse outro caso é um paciente de 42 anos, olha, com disfonia, indisposição, insônia, fraqueza, TSH maior que 100 e o T4 livre menor que 0,4. Isso é o típico hipotireoidismo clínico e vocês vão ter uma aula sobre isso nos próximos dias, tá? Só para mostrar para vocês que está aqui maior que 100 e vai andando para o consultório, tá? Uma situação muito comum é um paciente de 67 anos, por exemplo, chega à unidade básica de saúde para uma avaliação. Aí ele lhe apresenta um TSH de 6,8, como se conduzir. Então, com isso, eu queria apresentar o que vem
a nossa porta, né, enquanto unidade básica de saúde. E eu queria dividir com vocês esse conceito, que é como a gente finaliza o nosso bate-papo. Qual é o melhor exame de triagem para as disfunções tireoidianas, né? Vocês viram que aquele paciente que foi a unidade básica tinha um TSH de 6,8. O que eu queria concluir quando a gente terminasse a nossa apresentação? Que um TSH de 6,8, ele precisa antes ser repetido, antes que iniciemos qualquer tratamento acerca desse exame. Qual o melhor exame de triagem para as disfunções tireoidianas? Desculpa. Os hormônios tireoidianos livres, que é o T4 e o T3, eles promovem um feedback negativo no tireotrofo, como eu mostrei para vocês. E é uma relação log linear muito fina, muito íntima. Então, qualquer redução ou acréscimo que eu tenho nesses hormônios livres já faz o feedback hipofisário. Então, o TSH, ele responde muito rápido. E houve uma evolução laboratorial nos últimos anos, onde hoje nós dispomos de um TSH de terceira geração, que ele detecta TSHs de 001, 002. Então, nós temos uma qualidade de TSH de excelência. E no caso de uma dosagem com TSH elevado, uma segunda amostra confirmatória deve ser realizada antes de se instituir o tratamento, acompanhada da dosagem de um T4 livre. Então, qual é a resposta para aquela minha primeira pergunta? O paciente chega no seu consultório e diz, quero avaliar minha tireoide. Pelos motivos quaisquer que sejam, ou porque eu quero mesmo, ou porque minha mãe quer, ou minha vizinha quer, independente ele quer. E quando ele quiser, o exame é o TSH. E o TSH deu alterado, entre 5 e 10, com T4 livre normal. Eu volto a repetir isso porque é muito comum. E aí você diz, está com a tireoide alterada. Essa não deve ser sua reação. Sua reação deve ser a seguinte: toda vida que eu tenho um TSH alterado nessa faixa, eu preciso repetir, e na repetição eu vou dosar o T4 livre. TSH junto com T4 livre vão me permitir chegar a um raciocínio diagnóstico. E aí eu vou saber se é realmente um hipotireoidismo clínico, subclínico, ou estamos diante de um hipertireoidismo, a depender do novo valor de TSH. Acredita-se que com a repetição, os estudos na realidade mostram, né, nem acredita-se, já existem evidências, que 50% dos TSHs, eles normalizam na sua repetição. Então, isso é muito importante para que a gente não crie o conceito de que, tá vendo, o laboratório errou, eu fiz de novo e o exame deu normal. É isso que nós esperamos, já está previsto que assim seja. Essas alterações muito pequenas do TSH, elas tendem a voltar ao normal numa segunda repetição. Então, é muito importante que vocês o façam, uma repetição seguida da dosagem também do T4 livre. Quais são os valores considerados normais, né? A secreção do TSH ela é pulsátil, ela segue um ritmo circadiano com os maiores pulsos ocorrendo entre 22 horas e 4 horas da madrugada, sendo seus níveis médios entre 1,3 e 1,4. Isso é a média de um TSH. Os limítrofes de 0,3 a 0,5 varia e os superiores de 3,9 a 5,5 vai depender do kit utilizado. Em média, a gente usa de 0,4 a 4,5. Existe uma tendência da redução do valor de referência desse TSH para níveis inferiores a 2,5. Muitos estudos mostram que existem desfechos melhores com relação ao risco cardiovascular, perfil lipídico, quando eu consigo ter um TSH menor que 2,5. Mas, a despeito desses estudos, considera-se o TSH normal até esse valor em torno de 4,5. Quando eu tenho um TSH entre 4,5 e 10 e eu tenho um T4 livre que é normal, eu tenho um hipotireoidismo subclínico. Quando eu tenho um TSH acima de 10, porque eu parei ali no 10, mas não necessariamente esse número mágico, mas quando eu tenho um TSH acima de 10 e o T4 livre é normal, o nome ainda é hipotireoidismo subclínico. Toda vida que um TSH é alto com T4 livre normal é um hipossubclínico. Só que quando ele está acima de 10, a recomendação de tratamento, mesmo que o T4 livre esteja normal, tá? E quando ele está abaixo de 10, é aqueles 3 grupos que a gente discutiu, que são as gestantes, pacientes com dislipidemia, depressão, ou paciente poliqueixoso, que seria um quarto grupo, né, paciente muito sintomático.
As variações na concentração sérica do TSH, elas podem ser atribuídas à própria secreção pulsátil, liberação noturna do TSH. Então, isso justifica porque é que eu doso um TSH uma vez, dá um valor, e quando eu repito, ele pode até normalizar, porque ele é um exame que também tem um ritmo circadiano. Eu encerro o nosso TSH aqui. Na realidade, eu linkava com o nódulo, mas a gente dividiu nessa semana da tireoide, que o nódulo ele vai ser falado num tema só sobre ele. Mas eu finalizo dizendo que, respondendo às perguntas que nós fizemos lá no primeiro slide, deixa eu voltar para a gente rever. Tireoide é um problema de saúde pública? A resposta é não. Nós é que tornamos. Então, a gente pode mudar essa realidade. Estamos fazendo corretamente um screening da função? A resposta é não, mas nós podemos fazer melhor. Em vez de a gente estar pedindo TSH, T4, T3, anti-TPO, anti-tiroglobulina, foca no TSH. Essa é a recomendação. Se esse TSH der alterado, conduta, repete antes de tratar o paciente. Quando é que eu devo solicitar? A rigor, a literatura diz que a partir dos 35 anos, mas ela é um pouco incoerente, porque se ela diz que a mulher em idade fértil tem que ter o TSH medido, eu tenho que considerar a idade fértil. Então, na realidade, nós devemos dosar esse TSH em todas as pessoas da idade fértil, né? Então, acima dos 18 anos, já está de muito bom grado a gente fazer uma avaliação de TSH. As crianças que têm baixo desempenho escolar, dosar o seu TSH. Crianças que têm alguma condição especial, como a síndrome de Down, elas têm maior risco de ter hipotireoidismo. Quando se está dentro de um contexto familiar, onde as pessoas têm muito diagnóstico de hipotireoidismo, também é importante. O desejo do paciente também é importante. Então, vias de regra, todo mundo vai ter o seu TSH dosado. A grande mensagem é que deveria ser só o TSH. E só deveria se tornar companheiros do TSH, o T4 livre ou anti-TPO, na vigência de um TSH alterado. Tá? Quando nós temos um TSH alterado, por 2 vezes, sim. Aí já nós temos uma condição bem estabelecida, que vai ser um hipoclínico ou um hipossubclínico, ou um hipertireoidismo, que também teremos uma aula sobre isso. Anticorpos e tireoglobulina não devem ser pedidos, a não ser em condições que você já veja que o TSH é alterado e quer confirmar que teve um tireoidite. Você pode dosar um anti-TPO ou anti-tireoglobulina, sendo o anti-TPO melhor para este fim. E a tireoglobulina a gente não dosa, a não ser que não seja no segmento do carcinoma de tireoide. O valor de referência idealmente deveria ser baseado em estudos populacionais, não o temos para toda a população. Utilizamos valores de kit, que em geral tornam o TSH normal na faixa entre 0,4 e 4,5. Em Fortaleza, especificamente, tem um estudo populacional que eu fiz e a média do TSH ficou em torno de 1,7, indo até 4,7, 4,6, o limite superior condizente com os dos kits, tá? Ultrassom de tireoide, nós vamos ter uma aula sobre isso, não era o objetivo do nosso momento hoje, mas eu queria finalizar falando sobre ele rapidinho. Não devemos pedir ultrassom de todo mundo, nós estamos pedindo ultrassom indiscriminadamente, encontrando nódulos indiscriminadamente e trazendo uma doença para o nosso paciente que ela, na realidade, ela não existe, tá? Da forma que ela é encarada, entendida, compreendida. Então, o ultrassom de tireoide, ele tem suas indicações muito bem claras, que são para os pacientes que têm hipotireoidismo documentado, pacientes que têm hipertireoidismo, pacientes que têm história familiar de câncer de tireoide, pacientes que fizeram radiação na região do seu tórax e no seu pescoço. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, vai ter uma aula muito legal que a doutora Rejane vai estar dando para a gente sobre nódulo de tireoide, e eu queria agradecer, é muito importante que vocês assistam todos os módulos, né? Vamos falar de hipo, de hiper, de gestante, de criança. Tem uma pergunta aqui do Asdrubal: hipotireoidismo subclínico com TSH maior de 10, a cada quanto tempo posso acompanhar? Quando você tem um hipo com TSH maior que 10, repetido em 2 ocasiões, você deve tratar. E quando você trata, você acompanha a cada 6 ou 8 semanas até chegar no nível de TSH desejado. E quando você encontra o nível de TSH desejado, você já pode acompanhar de forma mais espaçada, a cada 4 meses, depois a cada 6 meses. E por vezes, quando esse paciente já está bem estável, você consegue acompanhar até anual. Tá?
Ao longo dessa semana, eu queria pedir que vocês conversassem com os colegas da região, a equipe de enfermagem conversasse com os médicos, os PSFs. A gente só vai ganhar com a telemedicina, com a telesaúde, quando nós conseguirmos acessar essa ferramenta, tá? Então, assim, hoje, só para vocês terem uma noção, a gente tem mais de 1.000 pacientes na fila de espera, esperando a consulta pelo especialista. E, na realidade, esses pacientes, eles são muito penalizados, porque eles esperam um especialista, mas eles não necessitam desse especialista o tanto quanto se pede, né? Vocês, enquanto saúde, né, a primária, a atenção primária, têm plena capacidade de acompanhar um hipotireoidismo, tem plena capacidade de entender que se pede o TSH, tem plena capacidade de entender que quando um TSH está alterado, eu não devo tratar, eu deveria repetir, eu deveria casar com a clínica, tá? Então, essa oportunidade é muito importante. E se nós não acessarmos, né, a gente está na semana da tireoide. Olha, quão bacana se hoje você relembra, né? Eu não vou dizer aprende, porque já é um conhecimento que vocês têm, mas hoje você relembra que o exame de screening é o TSH. Hoje você relembra que se ele está alterado, você tem que repetir. Hoje você relembra que não precisa ficar pedindo T4, tireoglobulina. Você relembra que não precisa pedir ultrassom para todo mundo. Tá ótimo, não precisa mais do que esse conhecimento. Por hoje tá ótimo, é só. E se amanhã você se organizar e entrar e entender um pouco do hipotireoidismo, na quarta hiper, o nódulo, a gestante, você consegue em uma semana ter uma capacitação mínima para você ajudar seus pacientes e não botar ele na fila de espera em busca de um especialista. Por quê? Hoje a fila de especialista, ela tem 60% a 70% dos pacientes que esperam consulta é por tireoide. Está estranho, porque o problema de saúde pública é diabetes. É diabetes e pressão alta. Então, a gente não está conseguindo atingir os nossos pacientes diabéticos. E a principal causa de mortalidade é a doença cardiovascular. Está estranho, né? E está estranho porque a gente precisa discutir. Né? A gente precisa estar junto. É muito interessante a necessidade do conhecimento pela atenção primária, né? Então, a atenção primária, ela pode acessar um especialista. Então, eu encerro dizendo que eu estou muito grata, abrindo essa semana da tireoide com vocês. Eu tenho o maior prazer de falar com a atenção primária. De vez em quando vocês vão me ver aqui falando, às vezes de tireoide, às vezes de colesterol. Eu venho com muito prazer mesmo. Mas eu gostaria que cada vez mais vocês se autodivulgassem, né? Divulguem, chamem os colegas, que possam assistir depois, que elaborem perguntas, que mandem aqui por um TEDx perguntas, né? Numa oportunidade eu vou estar respondendo junto a vocês, tá? E a nossa semana continua. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá, joia. A Analice, que é enfermeira, eu acho muito importante essa participação da enfermagem. Eu vou encerrar com essa fala para ela. Esses pacientes esperam muito na sala de espera, né? Às vezes na sala, no cantinho de espera antes da consulta médica. E a enfermagem é a grande acolhedora, né? Na realidade, a enfermagem é a grande acolhedora em todos os processos. Então, Alice, é importante você também falar sobre isso. Não precisa falar de tratamento, tá? Mas a gente pode falar exatamente sobre mitos na tireoide, que na realidade nem tudo que você pensa que é tireoide é tireoide. Então, que os pacientes precisam tirar as dúvidas com o médico, que eles não fiquem usando receita do vizinho para tireoide, porque hoje está muito complicado isso, tá? Então, assim, é importante esse conhecimento, tá? Que nem todo mundo que não perde peso é porque tem problema de tireoide, na realidade é a exceção, né? Então, a enfermagem tem como contribuir com muito conhecimento, tá? Assim, explicando que a tireoide pode trabalhar com excesso de hormônio ou com pouco hormônio. O ideal é que a enfermagem se junte ao seu médico da sua equipe de saúde da família para falar sobre isso. Eu acho que uma vez por mês, era uma vez a cada 2 meses e seria de grande importância. E a gente fica à disposição, tá? Se precisar, eu encerro por aqui, tá bom, gente? A gente conclui aqui às 14 horas. Eu fico à disposição e não percam as outras aulas dos outros colegas que vão estar aqui ao longo da semana com vocês. Tá bom? Um abraço.